Começando. Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui novamente, outra vez, ao canal da COEC, a Casa de Oração, Esperança e Consolações. O meu nome é Jardel Gomes, sou detentor do canal Locutor Espírita, presente no YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Estou acompanhado aqui da maravilhosa Karine Bevonese. Por favor, Karine, boa noite, se apresente. Boa noite, pessoal. Gratidão pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, batendo um papo com o Jardel, adquirindo conhecimento, repassando conhecimento. Eu sou gaúcha de Porto Alegre, tenho a Revele App, né, que é um clube espírita. Também estamos presentes no Instagram e no Facebook. Mais tarde podemos falar um pouquinho sobre ela. E estou muito feliz de estar aqui com vocês conversando sobre um tema tão legal como o de hoje. Que ótimo. Seja muito bem-vinda, Karen. Agradeço muito você ter atendido o nosso pedido, o nosso convite, para falar de um tema tão complexo, né, que é política e espiritismo. E aqui, a nossa presidente, Cléo Pinheiro, presente, desejando sucesso, né, para o nosso trabalho essa noite. Bem, aqui seria mais ou menos uma roda de conversa. Mas para dar uma esquentada, Karen vai fazer o levantamento do que ela entende do tema, do que ela estudou sobre o tema. Depois eu vou fazer a minha contribuição e aí podemos conversar e discutir abertamente, aí já incluindo o comentário dos amigos que forem chegando durante a live, tá bom? Então fique à vontade para comentar nos chats, que depois vocês entram aqui para participar com a gente. Então, Karen, fique à vontade. Obrigada, Jardel. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Jardel pelo convite, né? Ele falou no tema, eu já levantei minha mão, porque eu adoro conversar sobre política e espiritismo. Acho que é um tema muito amplo, dá para a gente abordar vários aspectos, né? E eu preparei um material hoje para vocês, para a gente bater um papo, para a gente fazer umas reflexões, tá? Com base em 4 livros. Este aqui, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é super mega conhecido, e uma série de um grande amigo meu, que é o Robson Pinheiro, que se chama, primeiro livro, O Partido, o segundo livro, A Quadrilha, e o terceiro livro, O Golpe. São 3 livros psicografados pelo Robson Pinheiro, e que narram o que existe por trás da política, da mesma forma que o livro do Chico também narra o que aconteceu na história para culminar na escolha do nosso país como coração do mundo e pátria do evangelho. Nessa série também é narrada com temas mais atuais, né, até os últimos anos agora. Bom, inicialmente eu gostaria de frisar, como sempre eu faço nas lives que eu participo, que diferente de vários amigos que normalmente trazem vários ensinamentos que fazem parte do pilar religioso da doutrina espírita, eu gosto de me aprofundar na filosofia e na ciência, tá? Pois, como disse nosso grande Albert Einstein, a ciência sem a religião é manca, e eu diria até desumana. Só que a religião sem a ciência, ela é totalmente cega, tá? E eu concordo plenamente com esse ponto de vista e eu acredito que o Kardec e o Espírito Verdade também. Bom, eu já vi muitas pessoas, principalmente espíritas, perguntarem o porquê os adeptos de outras religiões se contentam com o raso conhecimento transmitido para eles, né? Mas eu me pergunto por que os espíritas também se contentam somente com o conhecimento religioso transmitido em larga escala, se ainda nós temos tantos assuntos para explorar, principalmente referente aos outros pilares da doutrina espírita, como eu falei antes. A gente compreende que as teorias do pensamento espírita e espiritualista ainda carecem de elaboração mais detalhada, pois são repletas de considerações e aspectos que permanecem nebulosos,
no entendimento da antiga geração de pesquisadores. Aliás, nenhum campo da ciência é passível de ser esgotado, de modo que sempre há lacunas a serem preenchidas pelos estudiosos. Com o espiritismo não ia ser diferente, né, galera? E aí chega a Karin, que vos fala com um tema sobre política. Mas não é uma política básica que todo mundo conhece, mas a política por trás da política. E todas as suas facetas, ferramentas, estratégias, forças de trabalho, entre outros aspectos. Vamos lá? Então vamos iniciar pelo começo, somente para refrescar um pouquinho a memória. Conceito de política. Ela vem do grego e significa que é algo relacionado com grupos sociais que integram a polis. Algo que tem a ver com organização, direção e administração de nações ou estados. Do dicionário, a arte ou ciência de governar. E aí, conversando aqui, pesquisando, lendo, eu cheguei num assunto muito bacana, que são as políticas empresariais, e que acho que tem tudo a ver e exemplifica sobre os aspectos da política hoje. Todo e qualquer tipo de negócio precisa seguir determinadas normas e regras, para que assim funcione de forma satisfatória. A política empresarial é um guia de definições estratégicas consideradas como as principais alicerces de uma organização. São basicamente as políticas internas, os parâmetros, os balizamentos, as orientações, que facilitam e servem de base para o processo de tomadas de decisão em qualquer nível da empresa. Todas as empresas possuem características específicas e diretrizes sobre a maneira de lidar com os clientes, com os colaboradores, com os fornecedores, com os produtos, com os serviços e principalmente com a própria administração empresarial. Nesse sentido, a política empresarial padroniza a linguagem utilizada em todos os departamentos e operações, para que assim a comunicação entre todos aqueles que fazem parte do negócio se entendam e tenham um alinhamento no dia a dia do profissional, no sentido de caminharem juntos rumo ao alcance do sucesso. Mas por que eu estou utilizando o exemplo de política empresarial? Pois é exatamente esse formato utilizado na política do Cordeiro. A gente chama a política do Cordeiro de Jesus, né? De Cristo. Né? Como assim? Bom, se a diretriz do Espírito Verdade, responsável por orientar Allan Kardec na codificação do Espiritismo, pode ser resumida na expressão amai-vos e instruí-vos, nada melhor do que aprender e se instruir enquanto se observa a atuação concreta do amor. Mas não o amor piegas ou dos clichês, não, mas o amor em formato de coragem de espíritos encarnados e desencarnados que se desdobram em esforços para manter o equilíbrio terrestre e o rumo correto da transição planetária. E olha que praticamente 85% da população terrestre, para não dizer mais, não sabem da existência deles, como que eles trabalham, com quem trabalham, contra quem trabalham, ou o que enfrentam por nós. Então, a live de hoje, ela é baseada na política das sombras, como eu falei nos livros, né? Em Isaías, nós temos assim, as artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ela inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. E nós que estudamos sobre a vida após a morte do corpo físico e a reencarnação, a gente sabe que o homem continua, né? Com a mesma índole, os mesmos sentimentos, e que pode trabalhar no plano astral na mesma área que trabalhava no plano físico, né? Se assim ele quiser. Pois é dada a ele a oportunidade de ser útil lá do outro lado, né? Então, médicos que foram médicos aqui no plano físico continuam exercendo a medicina no plano astral. Claro que é uma medicina muito mais avançada, né? Jornalistas e escritores continuam sendo jornalistas e escritores, muitas vezes até fazendo a intermediação entre os dois planos, psicografando livros, por exemplo, né? Trazendo informações de lá para gente. Psicólogos continuam sendo psicólogos, professores de educação infantil continuam sendo professores de educação infantil, cuidando das creches, cuidando dos espíritos que desencarnam em eternidade,
né? Policiais continuam sendo policiais, generais ou soldados das Forças Armadas continuam sendo generais ou soldados das Forças Armadas, pois eles conhecem muito sobre estratégias militares, né? Mas a gente sabe que o intelecto difere da moral. E esses espíritos, eles são atraídos para locais onde mais se afinizam, de acordo com seu caráter, com seus pensamentos e os seus desejos. Portanto, encontraremos forças de trabalho tanto na política do Cordeiro, Jesus, quanto na política das sombras, né? Mas e quem comanda a política das sombras? Vocês já pararam para se perguntar? A gente sabe que a política do Cordeiro, né, quem comanda é Jesus. Mas e a política das sombras? Alguém já parou para pensar sobre isso? Será que é o diabinho lá? Acho que não, né? Então, quando os primeiros espíritos exilados, eles vieram para a Terra, eles, como eu já falei, vieram exilados. Ou seja, os seus planetas estavam passando por uma transição planetária, como nós atualmente. E as oportunidades deles lá já tinham acabado em função das suas péssimas condutas morais, né? Ou então eles vieram exilados para cá, pois foram responsáveis pela destruição de seus mundos, tá? Porque a gente sabe que vários espíritos vieram aqui para a Terra exilados de capela, né? Tem até aquele famoso livrinho, Exilados de Capela. Porém, não foi só de capela. Nós fomos, nós recebemos muitos espíritos de diversos outros planetas, que a gente nem faz ideia, né? Planetas que foram destruídos, né? Forças bélicas, por exemplo, né? Como a gente quase aconteceu aqui com as bombas nucleares, né? No século passado, as guerras mundiais, etc. Esses últimos espíritos que vieram exilados para cá, por terem destruído seus mundos, eles chegaram na Terra com a mesma vontade de continuar no poder. E eles vieram para cá com aquela bagagem intelectual gigantesca, exímios hipnos e conhecedores das leis que eles trouxeram dos seus planetas de origem. Conseguiram criar exércitos no astral e estratégias para se manter no poder que se estendem até os dias de hoje. Ah, Karen, mas isso é muita invenção da tua cabeça, né? Parece até filme de ficção. Parece até aqueles filmes de naves, etc e tal, né? Tá viajando demais. Não, Nanina, não. Vamos abrir um parênteses aqui. A gente sabe que tudo que existe no plano físico é uma cópia piorada do que existe verdadeiramente no plano astral. Ou seja, tudo que vemos aqui existe lá. Profissões, instituições, partidos políticos, tráfico de entorpecentes, traficantes, forças armadas, guerras, hospitais, medicina, pesquisas e descobertas científicas, tecnologias, etc, etc, etc. Se existe aqui, é porque lá do outro lado existe, só que, com certeza, bem melhor, né? O que vemos hoje aqui no plano físico é somente 10% de reflexo de tudo que está ocorrendo no plano astral, pessoal, tá? No capítulo 28 ou 18, capítulo 18, se eu não me engano, Sinais dos Tempos, de A Gênese, diz assim: são chegados os tempos, dizem-no de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade, não é? O que vemos hoje é esse reflexo. E vamos entender um pouquinho desse fluxo, tá? Agora sendo bem direta, sendo bem prática. A mídia emburrece as pessoas com programas inúteis e fake news. Tô errada, Jardel? Será? Vamos lá. O consumo de produções vis, de músicas de baixa qualidade, que ofendem e menosprezam as mulheres, mas que é moda entre os adolescentes, e de futilidades em geral, é muito estimulado. Não é? Travar um pouquinho, você
pode repetir essa última parte? Claro, o consumo de produções vis, de músicas de baixa qualidade, que ofende e menospreza as mulheres, mas é moda entre os adolescentes. E de futilidades em geral, tudo isso é estimulado, principalmente pela mídia, não é? Insuflam ideias de que a falta de cultura e o conhecimento superficial denotam humildade, de que preguiça e mediocridade significam sabedoria, e são atributos de quem sabe como aproveitar a vida, criando assim uma geração de inúteis. Grupos sociais que fazem mulheres se revoltarem contra os homens, destroem famílias existentes e até futuras famílias que já estavam programadas a se formarem, demonizam Deus em todas as suas manifestações, independente da religião, demonizam Deus, não é? Grupos jovens com famílias desestruturadas, sem Deus, sem Jesus nas suas vidas, se perdem nessa caminhada aqui terrena. As meninas jovens engravidam cedo, param de estudar, etc, etc, etc. Meu corpo, minhas regras, vira sinônimo de libertinagem e vemos mulheres utilizando a casa sagrada do espírito como objeto. Nação sem Deus, nação sem famílias estruturadas, nação sem educação, sem princípios, vira massinha de modelar suscetíveis à manipulação de espíritos engajados na maldade. Nações desestruturadas, civis revoltados, egrégoras densas atraem cada vez mais espíritos afinizados com esse tipo de sentimento, intensificando ainda mais os ânimos. Nação contra nação, guerras. O que tudo isso vai levar? Ao adiamento do término da transição planetária e ao consequente adiamento da expatriação desses espíritos milenares, né, que estão comandando toda essa zona que virou o planeta Terra, né? Bom, nós estudamos muito sobre obsessões comuns, né? Mas esquecemos das obsessões complexas. E vocês já pararam para pensar no que ocorre com uma nação quando o seu presidente sofre com alguma obsessão complexa? Não estou falando do Brasil, estou generalizando, tá? Não estou falando de político A ou B, estou generalizando. Já pararam para pensar o que acontece com o país inteiro quando um presidente sofre de uma obsessão complexa? Aí vão pensar assim, ah, não, mas ele tem proteção divina e tal. Mas se tem algum espírito que precisa reencontrar ele nessa encarnação, vai reencontrar um espírito do passado, minha gente. Né? Vocês já pararam para pensar se esse presidente, ou esse governador, ou esse prefeito, ou esse diretor de ONG é um espírito trabalhador da política das sombras, que reencarnou com o propósito de desviar uma nação inteira, ou várias nações? Vocês já imaginaram se o cara, o presidente lá da ONU, o Médicos Sem Fronteiras, essas ONGs gigantescas aí que existem, estão sendo influenciados? Não tem como saber. Nem eu, nem o Jardel, nem ninguém. Né? Não tem. A gente não sabe. Aparentemente a gente acha que não. Né? Mas a gente não tem certeza. Mas são seres humanos como nós, que já tiveram, muitas vidas, né? Quantas coisas eles precisam resgatar aqui, quantos espíritos que eles precisam ajudar e que podem reencontrar eles aqui e tentar desvirtuar eles? Ou, justamente por eles serem responsáveis por muitas vidas, por eles terem nas suas mãos nações inteiras, milhões de vidas, eles sofrem de obsessões complexas? Já pararam para pensar sobre isso? Então, vocês já pararam para pensar se vários espíritos trabalhadores da política das sombras encarnam ao mesmo tempo em locais diferentes do globo? Não subestimem a inteligência dos espíritos milenares obstinados na maldade. Tá? Existe, eles estão aqui entre nós. E vou dar exemplos para vocês. Nos últimos 2 séculos, tivemos, por exemplo, o Rasputin,
Vocês já ouviram falar no Rasputin? Um dos maiores e mais temidos magos negros que reencarnou na Rússia para influenciar os czares russos, não é? E olha só, além de exercer o seu império e fascínio sobre os czares, né, quando ele dormia, ele continuava a elaborar os seus planos de dominação das consciências e a comandar falanges das trevas no plano astral. Ele dormia, desdobrava, saía do corpo, comandava seus subordinados, voltava para o corpo e exercia seus planos maléficos aqui. E a gente sabe o que aconteceu com os czares, o que aconteceu com a história da Rússia depois deles, não é? Tivemos também o Ayatollah Khomeini, que foi um ditador que ocupou o poder no Irã, né? Morreu não faz muito tempo. Também é um mago negro que provoca grande assombro aí entre os habitantes do astral, entre outros especialistas das sombras que também reencarnaram em pontos chaves do planeta, né? Nos últimos 2 séculos, principalmente, tá? Mas claro, mas eu tô sendo muito pessimista, né? Karin tá sendo muito pessimista, tá falando do lado negativo, tá? Vou falar do lado positivo também. Nós tivemos lado positivo. Nesses últimos 2 séculos também, nós tivemos a Madre Teresa de Calcutá reencarnando, Chico Xavier reencarnando, Divaldo Franco, Gandhi, João Paulo II, e inúmeros cientistas reencarnando, Santos Dumont, Albert Einstein, Freud, Jung, quantos, né, em diversas áreas do conhecimento humano aí, né, das exatas, das humanas, né, todos eles para alavancar o nível moral e intelectual da sociedade terrena encarnada. É óbvio, né? Tinha que ter essa contrapartida, porque o planeta Terra tem que estar em equilíbrio sempre, né? E essa organização toda só vem nos provar que Deus, que Miguel, que os guardiões planetários, os espíritos superiores, eles estão atentos a tudo e a todos. Também se organizam, também se programam, também traçam estratégias, muitas vezes com séculos de antecedência, pois eles já mapearam os planos das sombras, tá? Desses magos, desses especialistas, desses espíritos milenares, eles mapearam já estão sabendo de tudo e se organizam, né, para dar essa contrapartida, do mesmo jeito que existem os nossos planos reencarnatórios, né? A gente se programa para reencarnar aqui, eles também programam espíritos específicos para reencarnarem em países específicos, em localidades específicas, né? Deus é grande. A gente nunca está desamparado, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Entregar nas mãos de Deus não faz feitio, principalmente do espírita, né? Principalmente do espírita. Eu sou espírita e vou me permitir apresentar a questão 932 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta: por que no mundo frequentemente a influência dos maus sobressai dos bons? Por quê? Aí os espíritos responderam: por fraqueza dos bons. O mal se sobressai. Os maus são intrigantes e audaciosos, são corajosos. Os bons são tímidos. Quando Simples bem quiser, assim. dominará. Simples assim, Jardel. Os bons... Vou falar uma coisa. Ai, eu vou ficar em casa orando. Tudo bem. É a tua escolha, pode ficar orando. Mas o mal tá lá na rua, indo atrás das coisas, fazendo e acontecendo. E tu tá em casa orando. Né? Não tô dizendo que orar não é bom, gente. Não vão deturpar o que eu tô falando aí, né? Orar sempre ajuda. Né? Mas a gente precisa ter atitude, precisa ter coragem, precisa dar a cara a tapa. Né? Principalmente se a gente está aqui defendendo uma doutrina. Somos trabalhadores de Jesus, do Cordeiro. Né? Ele teve que reconstituir um corpo perispiritual para poder reencarnar aqui. Isso dói. Isso dói. Para reencarnar aqui durante 3 anos. 3. Porque a vida política dele começou com 30 anos. E ele morreu com 33. Durante 3 anos, ele nos ensinou tudo que a gente precisava. E nos deu exemplos disso. Né? Ele deu a cara a tapa. Morreu por nós. Né? E a gente está fazendo o quê? Só orando?
Ele caminhou, ele passou necessidade, todos os espíritos fundaram o centro espírita, né, psicografaram livros, fizeram ações sociais, botaram a mão na lama, fizeram acontecer, e a gente está fazendo o quê? Né? Qual é a nossa parte para mudar, né, esse mundo? E os espíritos falaram, quando o bem quiser, dominará. É assim que eles terminam a resposta dessa pergunta. Né? Eu posso dizer ainda que muitos que se intitulam bons perdem tempo fazendo proselitismo, que em nada contribui para resolver as questões que nos infelicitam como nação. A luz e a sombra, elas estão extrafísicos da nossa casa planetária. Os representantes da maldade e mostrar poder. Só um momento que sua internet deu uma travadinha. Você pode repetir a frase? Eu acho que sim. Fala para a gente ouvir. Oi, estão me ouvindo? Quer que eu cante? Tá ótimo. Então, a luz e a sombra, elas estão em guerra nos arredores astrofísicos da nossa casa planetária. E os representantes da maldade, do crime, do mundo astral, eles estão em plena batalha pelo poder, de maneira alucinada, diante da evidente ruína deles, né? Do desmoronamento do império que eles construíram desde que eles vieram para cá. Porque eles sabem que a transição planetária está ocorrendo e, ó, daqui a pouco eles vão, ó, cair fora do planeta Terra, né? Que não vai ter mais espaço para eles aqui. Eles vão para algum planeta que se afinizem com o nível de evolução deles, né? Então, quanto mais eles puderem retardar a saída deles daqui, melhor, né? Então, como é que eles vão retardar? Deixando tudo um caos, né? E começa dentro de nós. Depois se estende para nossa família, para nossa comunidade, para nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, depois guerra entre países, e assim o mundo vira um caos. Começa desse tamanho, assim, ó. E aí vai crescendo, 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 né? O governo que me representa é o governo da luz, que ainda não se manifesta plenamente entre nós, mas isso vai ocorrer. Sabe quando isso começa a acontecer? Quando a luz que existe em mim se juntar à luz que existe em ti, e nos milhões de brasileiros que anseiam por dias melhores. Não é o momento da gente brigar por partidos, candidatos X ou Y, pois esses já estão com seus futuros delineados por sua própria conduta. E a juíza infalível chamada consciência vai estabelecer a sentença apropriada. Ela é incorruptível, pessoal. Tá? E é hora da gente brigar de verdade pela implantação de valores nobres pelo bem comum. Portanto, nossas armas são a oração, a mudança radical de postura, o estudo, o melhor nível de pensamento, a intervenção positiva no meio social, o restabelecimento da saúde nas nossas relações afetivas, familiares, profissionais, entre outras ações. E para finalizar, o momento da gente romper essa teia tóxica, essa egrégora de ódio, de violência, de disputa de poder, de quem está sobre todos nós, sem exceção. A luta é contra os líderes espirituais das trevas em seus núcleos de maldade na erraticidade, tá? São eles que manipulam os encarnados, tá? Claro, os encarnados dão brecha, né? Eles também têm a sua parcela de culpa, entre aspas, né? Eles se deixam levar. Isso a gente pode conversar em outro momento sobre isso também, tá? Mas a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. São os espíritos. Pensa que hoje no planeta Terra nós temos basicamente, mais ou menos, uns 8 bilhões de pessoas encarnadas. Tá?
As últimas informações que a gente tem do plano espiritual, de diversos livros e psicografias, que mais ou menos tem uma média aí de, no mínimo, 40 bilhões de espíritos na erraticidade. Tá? Imagina como é que tá essa erraticidade. Sendo que de todo esse montante, não é tudo que é do bem. Não são todos que estão em colônias e cidades espirituais do bem, estudando, trabalhando. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente sendo manipulada, tem muita gente sequestrada. Os espíritos sequestram outros espíritos também. Eles prendem. A gente vê muito isso em centro espírita, quando a gente atende os irmãozinhos que chegam lá, né? E isso é só uma parcelinha de tudo que existe. Então, eu volto a dizer, a gente está em guerra, não é contra a carne e o sangue, contra pessoas, contra políticos A ou B, partidos A ou B. Não. Eles são marionetes das sombras. Ou são representantes da luz. E saber identificar. Né? Então, quanto ao resto todo, é como o Emmanuel fala, né? Isso também passa. E essa eu termino a minha oração de hoje. Tenham gostado? Ótimo. Perguntar, que fel. Deixei um tempinho para te falar também. Ótimo, ótimas colocações, Karen, muito bem lembrado. Você foi falando aí, minha cabeça aqui foi tentando reorganizar as ideias, porque, assim, a gente se prepara para falar, né? Mas aqui a gente começa a trocar ideias, aí vem coisas novas na nossa mente, e a gente tenta aquietar um pouquinho aqui o coração para, tipo, não mantenha o foco, não fale disso agora, vai ter o seu momento, vamos pensar um pouco aqui, agora, qual é a nossa necessidade, né? E a nossa necessidade é urgente, porque domingo está chegando e talvez a gente ainda esteja na zona de conforto. E aqui eu já estou começando a minha parte, tá? A gente tem agora domingo, o dia das eleições, e talvez esse movimento que a gente tem que fazer e o que a gente está propondo aqui é justamente repensar nossos compromissos, a ideia que nós temos de política, a associação que nós podemos fazer com o espiritismo e a pergunta que não quer calar: eu sei o que é política? Eu sei ser uma pessoa política? Eu sei construir política? Porque se a primeira pergunta, que é eu sei o que é política, não estiver com a resposta clara na minha mente, eu não posso me ver como uma pessoa política. Eu não posso enxergar tudo isso que Karen colocou aqui quando chama a nossa atenção para uma perspectiva além túmulo, ou seja, as influências espirituais, a obsessão que começa aqui comigo, na auto-obsessão, com essas ideias que eu fico criando, dizendo que todo político é ladrão, né? Que toda promessa não é cumprida, político somente e faz isso e faz aquilo, sim, e eu nisso tudo. Porque a política é construída por pessoas, a política não é construída, aliás, por pessoas. Já vamos chegar aí. A política ela é construída por acordos. São acordos. São propostas que nós fazemos e nós concordamos em realizá-las, né? Como é que eu, como eleitor, concordo em realizar essas propostas? Quando eu escuto a proposta de determinado candidato, entendo que aquilo é importante, precisa ser feito. Se eu não entendo a importância daquilo, eu vou buscar entender, ou seja, eu vou estudar, eu vou ver o que é que realmente está faltando, eu vou mobilizar os meus familiares, eu vou mobilizar os meus amigos, grupos de interesse para discutir sobre esses assuntos, e aí sim dizer, olha, eu concordo com esse projeto, vou votar em você porque eu quero ver esse projeto realizado. E aí eu sei, eu tenho um norte para os próximos 4 anos. O que é que eu vou fazer durante esses 4 anos de mandato do meu candidato, se eleito? Eu vou encher o saco dele. Eu vou vigiar ele. Eu vou verificar se ele está lá batendo ponto quando ele for trabalhar, se as atualizações lá desse projeto, o que está sendo feito.
Eu vou lá também mobilizar, continuar com esse processo de mobilização, porque meu candidato votou. Agora eu tenho que chamar a atenção daquelas pessoas que não votaram nele, porque tinham outros interesses, para poder eles agora enxergar esses interesses como a necessidade atual, né? E aí vencer lá todas as brigas que houverem, porque vão tentar derrubar a proposta, vão tentar derrubar, né, esses princípios. Que proposta é essa, Jardel? Mais shows em Salvador, não, né? Ou então levar mais bandas de Salvador lá para Porto Alegre com dinheiro público. Vamos levar nossos grupos de pagode daqui para lá. Promover um carnaval, o maior carnaval de Porto Alegre. Não ser mais em Salvador, mas sim em Porto Alegre. Ou seja, são realmente propostas importantes para a gente? Será que não teria ali uma necessidade mais para a área da educação, para a área da saúde, para a área da segurança, principalmente para a educação, que a gente sabe que o estudo, o instruir-vos é a base de tudo? Esse processo que é educação emocional, que está tão frágil, e hoje está sendo discutida a retirada do ensino filosófico dentro das escolas. Será que a gente não pensa nesse absurdo? Ou seja, tem tanta coisa acontecendo lá fora que impacta diretamente na construção até mesmo do espiritismo, no avanço do espiritismo, porque onde é que nós vamos buscar os adeptos, os trabalhadores, se não na sociedade que é educada conforme os acordos políticos, que é educada conforme as propostas políticas de educação? O que nós podemos fazer? Então a gente vai segregar, promover a segregação, dizendo, o que eles não ensinam, a gente ensina aqui. Não é assim que as coisas têm que não funcionam, né? Porque na prática, o que a gente diz? A gente tem que promover a união, porque Jesus pede para a gente ajuntar com ele e não espalhar. Palavras dele, não minha. Mateus capítulo 10. Quem ajunta está comigo. Quem espalha não está. Então eu tenho que promover a união usando o que eu já entendo, o que eu já percebo. Como já vi até aqui nos comentários o pessoal, se eu não tenho forças, eu vou buscar ter forças. O que é que me falta para ter forças? Se eu não sei, não faço nada porque eu não sei o que é política. Então, o que é que me falta para eu saber o que é política? Eu não vou porque eu tenho medo de errar, eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de atrapalhar. Joana diz: o espírito evolui caindo. O espírito não evolui pela vitória ou pela glória, não, é caindo para se levantar. Palavras dela, Jesus e atualidade, Jesus e reencarnação, o nome do capítulo. Já está tudo esquematizado. A gente já sabe que para promover a mudança, eu tenho que ser essa mudança. O que falta em mim, eu vou perceber o que falta no outro, o que falta na área onde eu vivo, na minha zona se é periférica, na minha zona se é nobre. Eu vou adequando os afazeres para que a gente possa construir. Mas aí o que acontece? Nós somos políticos por natureza, né? Esse menino Espírito Hamed, no livro... Deixa eu lembrar o nome do livro. Esqueci o nome do livro, minha gente. Peraí. Só sei que o nome do capítulo é Artimanhas, Artifícios e Artimanhas. Esqueci o nome do livro. Daqui a pouco eu lembro. Mas o nome do espírito é Hamed. Ele escreve que a atitude política, a política em si, ela existe na natureza. Os chimpanzés, hoje, são extremamente políticos. E ele traça uma série de exemplos no reino animal, onde aqueles que assumem a posição de liderança, de uma forma geral, tá? Entre os animais que são irracionais, eles se utilizam de artifícios e artimanhas para se estabelecer, para chegar ao poder e para se manter no poder. Se utiliza de artifícios e artimanhas para determinar os seus desejos, né? Para fazer jus à sua vontade e corresponder às suas
próprias expectativas. Existe na natureza tudo isso. Lá ele coloca com mais detalhe, aqui não vou. Depois, quem quiser pode procurar. Nós somos fiéis a uma ideia, mas muito provavelmente essa ideia, ela não foi construída por mim. Ela foi adquirida por mim. Porque eu ouvi Karen em algum momento falar sobre política, achei tão bonito as frases de efeito que ela colocou, falou com tanta maestria que eu tomei como verdade. Ou então simplesmente muitas pessoas me apontaram Karen como modelo e guia de política, de ensino político, ou de educação emocional, ou de qualquer outro assunto, e eu simplesmente adquiri. Aí é que fica a pergunta: onde está a minha fidelidade? Ao princípio ou à pessoa? Porque a gente julga a política pelas pessoas. A gente deveria julgar a atitude política por princípios. A gente quer votar em pessoas de caráter. E a gente não quer votar pelo nosso futuro. Se eu voto pelo nosso futuro, eu vou estar preocupado com o que aquela pessoa vai trabalhar durante o mandato dela. Ou seja, para isso, eu preciso de uma ferramenta indispensável, que se chama discernimento. Eu só tenho que saber separar o joio do trigo, como disse Jesus. Para saber separar o joio do trigo, eu tenho que estudar o joio e o trigo. Tenho que entender o que é joio, entender o que é trigo, para não acabar arrancando o trigo no lugar do joio e deixando o joio crescer. Jesus já tinha dado esse processo para nós, já tinha dado essa orientação, dizer, olha, aprenda a fazer antes de fazer. Agir com discernimento. Aí eu vou perceber que não é a pessoa em si que eu tenho que estar presa, porque Karen colocou agora há pouco, nós estamos aqui nesse planeta no mesmo barco. O presidente da República é passível de obsessão, um imperador, um rei, seja lá, tão quanto nós, porque nós todos estamos aqui para reparar, todos estamos aqui para provar e expiar, todos nós. Só houve uma pessoa, como Karen bem lembrou, que passou pelo planeta e não porque quis, porque resolveu se sacrificar, resolveu nos ensinar. Foi a única pessoa que passou pela Terra e passou pelo que não mereceu, que foi Jesus. Agora, todos nós somos farinha do mesmo saco. Então, eu não posso simplesmente avaliar Karen pelo caráter. E outra, avaliar Karen pelo caráter, estarei ferindo o ensinamento mais clássico de Jesus, que é: não julgueis para não seres julgados. Porque na mesma medida em que julgares, você também será julgado. Então, esse cuidado que eu tenho de entender que aquele que está lá, assumindo a posição de poder, seja no governo, seja na minha empresa, seja no meu local de trabalho, seja dentro do meu lar, onde quer que eu esteja, é uma pessoa como eu que carrega tendências, carrega falhas, carrega um histórico reencarnatório, então ela tem todo o direito de falhar. E aí a gente pensa na noção de justiça, que a gente encontra lá no Livro dos Espíritos, acho que questão 628, onde Kardec pergunta o que é justiça. Ele diz, olha, é o direito, é o respeito ao direito do outro. Que direito nós temos? Direitos espirituais. Eu tenho o livre direito de escolha, não tenho? Eu não tenho livre-arbítrio? Então eu tenho que respeitar o direito que o outro tem de fazer as escolhas dele. Sem limite, porque Deus não estabeleceu limites. Então, se ele quiser roubar, eu vou concordar? Não. Mas se ele quiser e ele for fazer isso, ele vai fazer. Agora, o que foi que eu fiz para evitar que isso acontecesse? Infelizmente, a gente espera as coisas acontecerem para remediar. Não é melhor prevenir? Não é melhor pensar agora e verificar, olha, esse daí não tem uma boa proposta, eu não vou colocar ele lá. O que é que ele está pensando que vai fazer lá dentro? Se ele não entra com algo concreto, a gente está dando a margem a ele a fazer o que ele quiser. Inclusive isso.
Então é bem melhor trabalhar pelo que é concreto, estabelecendo acordos específicos e cobrar dele durante todo o exercício. Mesmo assim, desculpe, mesmo assim, eles podem acabar errando, eles ainda podem acabar nos prejudicando de alguma forma, porque, infelizmente, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, eu prefiro acreditar que é felizmente. Ele tem esse direito. Ele tem esse direito de fazer o que ele quiser com o poder que ele recebeu. Da mesma forma, hipócrita, que você recebeu um poder, recebeu um talento que Deus lhe deu e você faz com ele o que você quiser. Então, pensar política não é pensar política do ponto de vista externo, é também pensar política do ponto de vista interno. Eu sou um ser político. Assim como ele erra na política que ele está fazendo, eu também erro na política que eu pratico dentro da minha empresa, na política que eu pratico dentro de casa, principalmente. Na política que eu pratico dentro do centro espírita. Agora, quanto aos líderes, bem, esses que receberam, vão receber a recompensa deles, como disse Jesus. Nas promessas de Cristo, tem sempre tem um ponto e um contraponto. Se você fizer bem, vai receber o bem. Se você fizer mal, vai receber o mal. Não adianta, porque a gente colhe o que planta. Então, se eu estiver realmente preocupado com as coisas que eu estou fazendo agora, eu automaticamente estarei traçando um futuro diferente para mim. Mas é necessário estar presente. É necessário eu pensar nesse momento o que é que eu estou fazendo da minha vida política. Nesse domingo, o que é que eu estou pensando em fazer? Mais uma besteira? Votar nulo, votar branco? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu quero para o meu futuro? Eu vou fazer de tudo e no final o Jardel não vai dar nada certo. Vai dar tudo errado, porque meu voto não conta muita coisa. Está pensando pequeno. Está pensando pequeno. Mas não é bem melhor fazer de tudo? E mesmo quando tudo der errado, você ter aquela satisfação de que, poxa, eu fiz a minha parte. Eu dei a minha contribuição. Deus não nos avalia pelos resultados, Deus nos avalia pelo esforço. Reconhece-se verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em dominar as suas más inclinações. É a minha má inclinação na frente da urna, eu estou dominando. A minha má inclinação avaliando propostas, pensando o futuro, pensando o que é melhor para mim, o que é melhor para os outros, pensando coletivo, né? Construindo esse conhecimento juntos, domínio de más inclinações. Ainda antes de começarmos a live aqui, a gente estava conversando, né, Karen, sobre sentimentos, a boa aplicação dos nossos sentimentos. Veja, eu vou ficar aqui perdendo meu tempo sentindo raiva de político que disse coisa na internet ou decretou pelo Twitter, ou seja lá o que, ou seja lá o que for, né? Em vez de aplicar essa raiva, aplicar mesmo essa raiva para resolver esse problema na urna, para resolver esse problema com os próximos candidatos, eu poder reavaliar. Se a gente olhasse em perspectiva, muita coisa já teria mudado e avançado. Se a gente olhasse em perspectiva, porque Karen trouxe aqui exemplos de magos negros, péssimos políticos de 2 séculos, que não é nem muito tempo, gente. Só o Espiritismo tem 160 anos, pelo amor de Deus. Se a gente olhar 2 séculos para trás, nós tivemos Hitler. Existe pior exemplo do que aquele? Hitler é aquele exemplo de político que fala bonito, que nos encanta com a palavra, né? Oferece todos os argumentos e nos encanta simplesmente em apontar o dedo, em julgar e dizer, olha, eu não vou fazer que nem fulano, nem vou fazer que nem ciclano, mas não diz o que é que vai fazer. Você que sente, espera. Você guarda a esperança de que pelo menos ele não vai fazer aquilo, mas será que ele não vai fazer coisa pior? Eu só não disse que ia fazer igual. E aí meio mundo de justificativas vem depois. Ah, porque eu sofri muita pressão, as pessoas criaram muita expectativa de mim, ppp, e fica o dito pelo não dito. Mas vamos guardar a esperança. Vamos guardar a fé. Porque o pouco que eu fizer aqui para o outro é muito para Deus.
É muito. Lá na questão 784 do Livro dos Espíritos, Kardec, isso há 160, mais de 160 anos atrás, né? Kardec faz essa pergunta, porque às vezes nós temos a sensação de que a sociedade não avança e recua. Nós estamos voltando à barbárie. Por que essa sensação? Kardec tinha essa sensação naquela época. E volta e meia a gente pensa, né? A gente ouve, nossa, isso é o fim do mundo. Basta acontecer alguma coisinha, nossa, é o fim do mundo, é o apocalipse. Estamos chegando ao fim, não é possível. Kardec fez essa pergunta e os espíritos respondem: você está com a mente limitada, meu filho. Pense um pouco mais amplo, olhe em perspectiva e veja que durante a história de toda a humanidade ela nunca regrediu, ela sempre evoluiu. Olhe os fatos históricos desde 2000 anos atrás, ou mais de 2000 anos atrás, o quanto nós evoluímos. Mesmo moralmente, intelectualmente, muito, mas moralmente, nós também evoluímos pouco. Mas o ponto mais importante que eu gostaria de destacar, calma, Jardel, vamos lá. É porque Jardel se empolga, começa a falar rápido demais, aí começa a atropelar as palavras. Essa semana, cara, eu engoli a saliva errada, quase que eu não termino a live, quase que eu desencarno aqui sozinho em casa, com engasgo, né? Então, vamos com calma, porque quando a gente faz as coisas com pressa, acidentes acontecem, não é verdade? E aí, eles colocam uma coisa muito importante que eu gostaria de destacar. Às vezes, palavra dos Espíritos, às vezes é necessário que o mal chegue ao seu nível mais alto, chegue ao seu cume, chegue ao seu ápice, para que todos percebam a necessidade do bem. Frase de efeito dos Espíritos. Às vezes é necessário que o mal chegue ao seu ápice, para percebermos a necessidade do bem. E lá na questão, acho que é 714, Kardec pergunta sobre os flagelos sociais e a gente olha a pandemia em perspectiva e diz que, volta e meia, a humanidade recebe um empurrãozinho para que ela possa avançar moralmente. Um empurrãozinho, vindo da própria natureza, estabelecido pelas leis naturais de Deus, que nos ama e diz, olha, o planeta vai mudar, se preparem para mudar juntos. E a gente tem que enxergar isso sozinhos, enquanto estamos encarnados, porque isso tem que nascer da carne, como disse Jesus. O que é da carne, o que é nascido da carne é da carne, pertence à carne. E o que é nascido do Espírito é do Espírito. Então, o que que nós levamos do Espírito? As nossas tendências, não é? Não é o que levamos dessa vida, segundo o Barão de Tamandaré, é a vida que a gente leva. Então, o que que eu vou levar para a próxima encarnação? Essa mesma raiva que eu tenho da passividade, como o Karen também colocou na fala dela, ficar aqui numa posição passiva, só esperando que as coisas aconteçam, amaldiçoando a escuridão em vez de acender vela, ou eu quero levar para a próxima vida esse pensamento de continuar me esforçando, que é o que eu vou levar se eu começar agora. Agora, o que a gente faz nessa vida ecoa pela eternidade. Como diz o General Máximos, né, lá no filme Gladiador. O que a gente faz nessa vida ecoa pela eternidade. Então, o que é que eu quero que ecoe na minha vida, que é eterna? Só esses amargores? Só essas lamentações? Só essas reclamações? Ou eu quero guardar esse esforço para continuar na próxima encarnação? Para continuar esse trabalho, para continuar ao menos com a tendência, e aí não importa a área em que eu for trabalhar na minha próxima encarnação. O que importa é que o que nasceu do Espírito foi a necessidade de continuar se esforçando, a necessidade de continuar se transformando, para conseguir transformar o mundo à nossa volta. Como disse Gandhi, seja você a mudança que você quer ver no mundo. O mundo é feito de pessoas. O mundo é feito de pessoas. A política é feita de acordos. Mas o mundo em si é feito de pessoas. Nós aqui dizemos, olha, o clima vai ser desse jeito. Se eu jogar lixo, se eu contribuir com o efeito estufa, se eu não for ecologicamente correto. Pessoas decidindo como o mundo vai retribuir, como o mundo vai se transformar, como é o clima onde nós estamos. Dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, se eu ficar com a cara deste tamanho, o que que vai acontecer?
O clima da casa muda. Mas se eu estiver disposto a me sacrificar para que a casa se harmonize, o clima da casa se equilibra, muda. Nós temos que ser essa transformação para poder influenciar as pessoas. Isso é na nossa microfísica do poder, o que está em nossas mãos. Mas o que é que eu faço para poder ampliar esse poder dentro do centro espírita onde eu frequento, para ajudar o meu presidente a ser um líder melhor, em vez de ficar aqui só metendo pau, dizendo, ele tomou essa decisão, eu não concordo, e aí fica fazendo motim, e quer derrubar o presidente do lugar dele, e assumir uma nova chapa, e etc e tal, esses inferninhos que a gente faz politicamente, dentro do centro espírita, muitas vezes sem perceber, acreditando que está agindo com o bem, mas não está. Está agindo em nome do bem, acreditando que tem que levantar a bandeira do bem, sair para a rua e dizer, é porque é isso que a gente tem que fazer e mobilizar, porque o bem precisa de defesa. Não, o bem existe, o bem já é, ele só precisa de prática. Então eu não vou agir pelo bem, como diz Joana de Ângeles. O que está dizendo é Joana de Ângeles, não sou eu não, viu? Joana de Ângeles que diz no livro O Ser Consciente, eu não vou agir pelo bem ou no bem, como se o bem fosse uma caixinha que eu tenho que estar inserido junto com outras pessoas. Não, eu tenho que agir com o bem. O bem é a ferramenta. O bem é o calor, como diz Kardec no capítulo O Bem e o Mal do Céu e o Inferno. É o calor que, quando se aproxima do frio, dissipa o frio. O mal não existe. O mal é como frio. Basta o calor e ele se dissipa. Então, se eu carrego esse calor, porque eu sou Deus, eu tenho essa centelha divina, onde quer que eu esteja, no cenário do meu lar, no cenário do meu centro, no cenário da minha organização, no cenário da política, eu vou ter essa ferramenta a meu favor. Como fazer isso? Vai para dentro, entra no teu quarto, fecha a tua porta e verifica o que você precisa fazer. Passe a sua consciência em revista, como diz Santo Agostinho, questão 919A. Passe lá sua consciência em revista, faça revisão de consciência e verifique o que é que está, que faltas você está cometendo, ou se alguém tem de você alguma coisa para se queixar. É isso que precisa mudar. E mudando isso, vai mudar tudo à nossa volta. Beleza, dona Karen? Beleza pura, tu fez eu fazer várias reflexões aqui. Lembrei que a gente estava conversando antes de começar a live sobre utilizar os sentimentos negativos a nosso favor e a favor do próximo, né? Lembrei também quando tu falou sobre a gente dominar, primeiro conhecer, depois fazer as pazes e depois dominar as nossas más inclinações, né? Porque a gente precisa começar a fazer política dentro de nós, né? Reorganizar as coisas dentro de nós, para depois ir expandindo. E eu me lembrei de uma coisa muito interessante, que acontece e as pessoas não se dão conta. Tu falou, estamos todos no mesmo barco, né? Dentro desse planeta. E independente do meu candidato ter ganhado as eleições ou não, eu preciso torcer para que ele faça um bom trabalho, independente se ele foi meu candidato ou não, porque ele está com um rumo parcialmente, né, do futuro da nação, do meu futuro, do futuro das próximas gerações, né, ou pelo menos um pedacinho. E qual a energia que eu estou emanando para ele ou para ela, né? Que tipo de energia? E aquela pessoa, ela precisa de luz para receber orientação superior dos mentores superiores, né? Para receber os assopros no ouvidinho aqui de possíveis decisões positivas que a pessoa deve tomar, né? Mas como é que ela vai fazer isso? Eu preciso emanar energias positivas para ela de amor, né? Para ela se envolver em energias boas e conseguir elevar o padrão vibratório dela. Agora, se a gente ficar só aqui, ó, dependente do partido, da pessoa, a gente ficar só ralando a pessoa e mandando raiva, ódio, revolta,
Super complicado, complicado. né? A gente precisa. São atitudes automáticas, né, que a gente tem e que a gente nem se dá conta. Né? A gente recebe estímulos através da audição e da visão, né? Rádio, TV, enfim, e a gente age por instinto, mas a gente não para refletir, né? E isso pode acontecer com um político, pode acontecer com o chefe da tua família, ou a chefa, né? Pode acontecer com o teu patrão no trabalho, né? Com o dirigente do centro espírita. Respira fundo, reflete. Peraí, ele está tendo a oportunidade lá de fazer. Jesus falou que até um copo d'água conta ponto positivo para ti, né? Então, vamos pensar positivo, vamos emanar energia positiva, né? E, claro, estudar, se instruir, né? Conhecer os candidatos. E outra coisa que eu lembrei que é muito importante e que isso influencia muito na política. Trabalhando com ações sociais, eu notei que as pessoas mais vulneráveis, né, os pobres e miseráveis de verdade, que passam fome, que passam frio, eles não conseguem pensar em política externa, em economia, né? Eles pensam no que está mais próximo deles. O que é? É a fome, é o frio, é o teto, né? Então, os políticos que querem se aproveitar das pessoas mais pobres vão utilizar essas coisas, esses fatores para se eleger, né? Então a gente vamos ficar atento, né? Porque a maioria das pessoas no Brasil, infelizmente, ainda são de classe baixa, baixíssima, né? Então vamos parar para pensar, né? Essas pessoas mais humildes que não conseguem refletir, não conseguem pensar mais além, né? Porque a mente delas está preocupada com agora, com o que elas vão comer hoje, né? Vamos parar para refletir aí nessas propostas dos políticos, né? E vamos ver o que a gente está fazendo também de política ao nosso redor, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas do nosso trabalho, porque a gente faz política o tempo inteiro e a gente nem sabe. Né? Às vezes a gente acha que não gosta de política, mas quando tu tá pedindo um desconto numa loja, né? Quando tu tá negociando com teu filho para ele ficar mais um pouquinho na internet ali, tu tá fazendo política. Né? Quando tu tá ensinando alguém, tu tá fazendo política. Quando tu tá ouvindo alguém, tu tá fazendo política, né? E é uma coisa muito boa quando a gente utiliza o nosso saber, né? Para expandir, para levar conhecimento. Acho que é isso. Você tocou num ponto muito interessante, né? Porque fico pensando aqui que nós sempre construímos o conhecimento com base naquilo que a gente estuda, né? Quando a gente não estuda, a gente só adquire conhecimento dos outros e enche aqui a nossa cabeça de caraminhola. Então aí você relembrou muito bem a necessidade de instrução, tanto na primeira fala como agora há pouco. Isso me chama muita atenção porque a gente repete muito isso, né? Estudo, gente, para poder conhecer realmente, de fato, todas essas artimanhas, todas essas possibilidades de sermos enganados, né? E também todas as possibilidades de fazermos algo diferente, como você bem colocou. Meu candidato perdeu e aí eu não preciso fazer mais nada? Não, não é isso. Eu vou olhar para os que ganharam e vou incentivar o trabalho deles, né? Eu vou procurar ver com as pessoas que trabalharam ali durante todo o projeto eleitoral daquele candidato, o que é que estão esperando dele para poder contribuir também de alguma forma e ter uma maior participação política, na política real. Da mesma forma, quando nós temos interesses no nosso lar, de prezar pelo futuro do nosso lar. Você colocou muito bem colocado aí o exemplo do menino, quando a gente coloca lá, né? Negocia com ele a hora do videogame, o momento do videogame. Então, é pensando o futuro, sabe? Está negociando para ver o que é o bem, o que é melhor para ele, enquanto educação, né? Enquanto saúde, porque adoece se deixar, né? Então, temos aí artifícios e artimanhas que podem nos prejudicar e podem nos atrasar. Agora sim, eu vou e volto.
Eu aqui, não sei quanto a Karen, eu acho que Karen não, acho que Karen já está no outro patamar, mas eu, há pouco tempo, me interessei por política. Política como? Me interessei pelo ser político, porque já me interessava por política. Mas eu fazia parte do grupo seleto de pessoas que eram pseudo-sábios, né, da política. Super especialistas, que falavam de política, e falava de política externa, e falava de comportamento dos políticos, e falava de corrupção, e isso tudo começou a aumentar, não nas eleições, mas com aquela história do mensalão lá, dos idos de 2013, 2014, e quando estourou o problema com a Petrobras, também foi a mesma coisa. Agora que eu me interessei por política e descobrir alguns artifícios que eu posso utilizar para contribuir com o bem. Recentemente eu recebi nos meus contatos de WhatsApp várias recomendações diretas, falando assim: Jardel, este é fulano de tal, ele está se candidatando a vereador, e aí gostaria de pedir que você avaliasse a possibilidade de votar nele, porque ele é uma boa pessoa, ele tem um bom caráter, ele não sei o que, é a mesma história de sempre. Eu peguei e perguntei assim: você teria como me mandar o plano de trabalho dele? Todo político tem que ter, porque ele apresenta quando se candidata. Tá vendo? Quando a gente estuda, a gente aprende isso. Todo candidato tem que apresentar um plano de trabalho lá no Tribunal Regional Eleitoral. É esse plano de trabalho que ele vai defender nos comícios, que ele vai não sei o quê, mas não é isso que ele faz. Então, quando a gente pede, aí a gente vê, já começa a passar pela primeira etapa do meu processo seletivo, o nível de interesse dele. Mas, Jardel, olha só que interessante, e tu falou assim, deve ter outro patamar, mas não, olha só. Nas últimas eleições presidenciais, eu não entendia de política. Eu era zero à esquerda, né? Só que eu pensei assim, poxa vida, não dá, eu não consigo conversar com as pessoas, elas vêm falar de uma coisa que eu não sei o que é. Então, o que eu fiz? Para início de conversa, pesquisei sobre o partido dos políticos, pesquisei histórico, baixei o plano deles, a proposta deles, mais de 60 páginas eu li de cabo a rabo, para entender o que eles estavam querendo fazer e para ver se o discurso que eles falavam na frente da televisão estava de acordo com a proposta e de acordo com os objetivos do partido, para ver se não tinha nada assim meio que destoando, tentando para convencer as pessoas e tal. Li livros, mas assim, livros dos dois lados, não é só de um ou de outro, dos dois, sobre história, de filosofia. Vi filmes dos dois lados, dos dois, A, B, esquerda, direita, vermelho, verde, né? Dos dois. Por quê? Para a gente entender como é que funciona a política, e principalmente a parte espiritual também, tu precisa conhecer as artimanhas, as facetas, né? As ferramentas, a lábia, a linguagem, né? Quais são as frases de efeito que se utiliza para convencer as pessoas, né? Os gestos, né? E em tais locais vai fazer com que eu cative mais as pessoas, né? Falar sobre certos assuntos vai fazer com que eu convença aquele grupo, né? Então, a partir daquele momento, a gente começa a estudar, pesquisar, né? E trazer lá de trás, começar lá, sei lá, 300, 400 anos atrás, entender sobre a psicologia, sobre a filosofia, sobre a política, entender as principais guerras e eventos históricos da humanidade que fizeram entender o que os ícones, né, Chico, o que eles falavam, né, grandes políticos, o que eles ensinavam, o que eles fizeram de bom. E aí tu começa a entender, e ler os livros espíritas que falam sobre política, é muito importante, né, entender essas nuances, que daí quando tu olha as propagandas eleitorais, tu
vai bater de cara na pessoa e falar assim, esse aí tá tentando convencer as minorias para conseguir voto. Não, esse aí tá num partido que não vai, nunca fez nada, né? E a gente começa a entender melhor. Instruí-vos é a melhor ferramenta. É a educação, é o conhecimento. Não tem outra. Através do conhecimento, tu vai longe, tu te defende, tu ensina, né? Perfeito. Vou ler alguns comentários do pessoal aqui. Eu Depois eu vi. quero finalizar com uma frase com um textinho do Chico, tá? Que eu separei Tá, aqui. tudo bem. Beleza. Manhinha colocou aqui. É manhinha, né? Já É percebi amanhã, lá o Evané. sobrenome. Oração é luto permanente. E esse comentário, lógico, me lembra logo a passagem do Evangelho, onde Jesus, no auge da sua tristeza, pede que Pedro ore com ele e vigie com ele, né? E Pedro não ora, nem vigia, dorme. E aí Jesus volta e diz: Pô, Pedro, você não pode orar 1 hora comigo? Ore e vigie para não cair em tentações como essa, né? Porque a gente está jogando oportunidades, pérolas aos porcos e as coisas santas aos cães, como mesmo Jesus disse, né? E a vigília vai impedir que a gente caia nessas armadilhas, que começa em nós mesmos, a partir da auto-obsessão, que são essas ideias fixas que a gente cria na nossa cabeça e permanece com elas. Não abre a mente para novas possibilidades e dizer assim, olha, se eu partisse do princípio de que só sei que nada sei. A ideia socrática que leva ao princípio filosófico do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Se você tem a necessidade de conhecer a você mesmo, é porque você já está partindo do princípio de que existem em você coisas que você não conhece. E acontece realmente, porque volta e meia falamos de coisas sem querer e nos arrependemos, porque nos deixamos arrastar pelo mal que nós já trazemos aqui em forma de tendências que construímos lá no passado e reencarna junto com a gente. É o choro e ranger de dentes, como Jesus diz. Sabe quando é que a gente range o dente? Quando a gente volta atrás nas nossas ações, nas nossas atitudes, a gente prende os dentes como quem diz, poxa, não era isso que eu queria ter feito. Não era isso realmente o que me ensinaram a dizer, me ensinaram a fazer. Então, para que isso não aconteça e a gente venha se arrepender por causa do juízo, o verdadeiro apocalipse que acontece aqui dentro, juízo, que é o exame de consciência final, a gente deve ficar acordado agora, orando e vigiando com Cristo. Se ligou? Trocou? Muita gente voltada somente ao mal e à escuridão, ela complementou aqui. É verdade. Deixando atrair, se deixando arrastar pelo mal, né? Você queria falar alguma coisa, cara? Eu ia falar que muitas vezes a oração, eu não digo muitas vezes, eu digo a maioria das vezes, a oração é a brecha que falta para a espiritualidade conseguir te ajudar, né? E conseguir ajudar muita gente. Né? Às vezes, em um ambiente onde tem só espíritos ruins, digamos assim, uma oração de uma única pessoa é a brecha que falta para a espiritualidade superior entrar e ajudar todo mundo. Pois é, Mahatma Gandhi dizia, né? Um único homem carregando o amor é capaz de contagiar milhões de pessoas. Então, pô, se um único homem, se for eu, aí lembra o Rabino Hillel, se não for eu, quem? Se não for agora, quando? Deixa eu ver aqui. Bom, bastante comentário aqui. José Aurélio fez um comentário aqui que eu gostaria de falar um pouco. Vamos ter só um pouquinho de cuidado na hora de falar sobre essas citações que cortam o versículo pela metade, tá? Eu acho que eu já até conversei aqui sobre isso. Conhecereis a verdade os libertará. É a metade de um versículo que, junto com outro versículo, forma uma frase inteira. Dita assim,
permite que a gente coloque ela no contexto que a gente quiser e mais seja conveniente, né? A passagem completa diz assim: se vocês permanecerem em minhas palavras, Jesus falando, se permanecerem em minhas palavras, serão considerados meus verdadeiros discípulos. É a primeira promessa que ele faz. Conhecerão a verdade. É a segunda promessa que ele faz. E a verdade vos libertará. É a terceira promessa que ele faz. É o que nós chamamos de promessas de Cristo. Então, se permanecermos nas palavras dele, nós seremos considerados seus verdadeiros discípulos. Porque nós estamos praticando com Cristo tudo isso, né? Conheceremos a verdade. E a verdade nos libertará. Aí a gente pensa o seguinte: não é sair caçando a verdade no outro. Essa verdade vai ser exatamente consequência do que eu estou buscando aqui dentro. Deixe a vida de Quelé. Olhe para a sua vida. Se Oi. Até porque a gente atrai o que a gente transmite, né? Então, se tu Exatamente. busca a verdade dentro de ti, tu vai atrair a verdade do outro. Perfeito, bem lembrado. Ok, Cléo aqui lembrando que para a semana, dia 10/11, nós vamos falar sobre ética e política. Esse mês praticamente todo dedicado à política e alguns temas mais complexos, como consciência de raça e entre outros assuntos. Consciência de raça é com André Pádua, aqui também no canal da COEF. Muito legal. E aí, a gente ficou com aquele gostinho, sabe, Kari, de quero mais. Eu vou falar desse assunto semana que vem, mas eu queria que você participasse comigo, mas você já me falou que não vai poder, né? Aí a gente queria pedir permissão aqui ao vivo para diminuir as chances de Cléo Pinheiro recusar. A gente pediria mais de live semana que vem para a gente fazer tipo uma parte 2. Porque eu e Karen já conversamos, o segundo round, porque eu e Karen já conversamos aqui um pouquinho antes e percebemos que é muito assunto para pouco tempo. Estouramos até o horário aqui da live, pedimos perdão a vocês que esperavam que fosse apenas uma hora, mas a gente achou indispensável construir um pouco mais essa ideia, diante da urgência que é nós ainda aproveitarmos o pouco tempo que nós temos até o próximo domingo, para fazermos o melhor que podemos fazer, enquanto não temos condições melhores para fazer melhor ainda. Queria falar, Karen? Sim, eu queria trazer um trecho da... Faça seu apelo para a Cléo, viu, primeiro? Faça seu apelo. Ô, Cléo, por favor, Cléo, deixe. Estamos no conhecendo hoje, muito prazer. Tudo bem? Gostei muito de participar do meu canal, batendo papo com essa coisa querida aqui do lado. Vamos fazer um segundo round para a gente conversar mais sobre política? Topa? Estou aqui fazendo política. Vamos fazer política aqui no canal. Vamos esperar a resposta dela, que demora um pouquinho. Daqui a pouco deve estar chegando aí. Por favor, Karen, o texto que você... Isso. Eu extraí uma parte do Chico no programa Pinga Fogo, tá? É uma parte que eles perguntam lá sobre o regime militar, mas não é com relação a isso que eu quero trazer aqui, esse trecho. Mas sim para agregar ao estudo, né, que eu trouxe hoje, essa noite. Tá? E que tem a ver com tudo que a gente falou aqui. Principalmente, nos lembrar que esses períodos de tempestade, de movimentação, é bom, leva ao progresso, faz a gente sair da zona de conforto, faz a gente pensar, faz a gente ir atrás de conhecimento, né? Faz a gente tentar se modificar para melhor, faz a gente tentar ajudar o próximo, né? Então, eu trouxe esse trecho aqui, que diz assim, ó, o Chico, né, ele fala assim: nós não podemos ignorar, muitas vezes, abramos um parênteses, muitas vezes muitos de nós acreditam que as Forças Armadas devem apenas funcionar nas ocasiões de beligerância, nas ocasiões de guerra, diante do mundo civil. Mas a verdade é que, espiritualmente, nós estamos em grande conflito.
Olha que ele está falando isso lá naquela época. Imagina hoje. Lá naquela época, acho que foi em 1940, se não me engano, Pinga Fogo. Mas a verdade é que espiritualmente nós estamos em grande conflito. Nós estamos em grande conflito com ideias que, trazidas ao nosso meio pelas comunicações de massa, pelas imposições do nosso tempo, em que o problema de massas tem de ser considerado, nós precisamos resguardar o nosso coração para que essas ideias não se infiltrem em nossa vida pública. Olha a política aí que a gente faz, né? Nossa vida pública, todos nós a temos. E nossa vida coletiva, para que não venhamos a perder o dom da liberdade em Jesus Cristo. Nós sabemos que a persuasão química, a própria chamada felicidade química, podem ser trazidas ao nosso povo através de governos que possamos aceitar com invigilância. Olha aí, a gente tem que cuidar, a gente tem que estudar, ser vigilante, orar e vigiar. Essas ocorrências eliminariam de nossa vida a nossa possibilidade de viver como povo livre. Essas ocorrências eliminariam a nossa resistência psicológica e acabaríamos num povo talvez fantoche. São palavras do Chico, gente, está gravado. Vamos agradecer a situação atual do Brasil, porque o Brasil desfruta de ordem. O Brasil está sob o império da lei. E se a Terra, ele fala do planeta Terra, né? Mundo, está equilibrada no campo cósmico, dentro de um sistema solar, é porque a Terra obedece às leis. Então, acho que é mais claro impossível. Orar e vigiar. Depois da tempestade vem a bonança. As tempestades servem para a gente amadurecer enquanto pessoa, enquanto sociedade, né? Verdade. Isso me lembra muito de serviço, né? De serviço por definição. Nós somos servidores do bem. Nós assumimos esse compromisso quando dissemos assim, olha, eu quero me esforçar para ser uma espírita de verdade. Então, esse esforço me leva a prestar um serviço voluntário. E esse serviço é responsável. Em algum momento da sua fala, você falou de competência. Você não usou esse termo, mas me trouxe à memória esse termo porque nós vemos muitos incompetentes assumindo funções de importância. Existe coisa mais perigosa do que um cirurgião incompetente ou um motorista de ônibus incompetente, né? Em atividades críticas ou atividades não críticas, a incompetência é um processo destruidor. Porque eu estou partindo do princípio de que eu não preciso me preparar para realizar determinadas atividades. Para votar, eu também preciso me preparar. Para assumir a posição de pai, eu também tenho que me preparar. É tão importante quanto, porque tudo reflete em futuro. Para toda ação, uma reação. Para todo efeito, uma causa. Então, que a gente possa absorver essa importância. E aqui, já caminhando para o final, já encerrando a nossa live, porque tudo que é bom dura pouco, apesar da gente já ter estourado bastante o nosso tempo, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Estamos aqui todas as terças e quintas-feiras, para a semana, ou segunda ou quarta-feira, Karen e eu voltaremos para fazer a parte 2 dessa live, porque nós já conseguimos aqui a confirmação de Cléo Pinheiro, tá? Curta e grossa. Então, para a semana, nós estaremos juntos novamente, tá bom? Então, muito obrigado, gente, pela presença de vocês. Vamos elevar só rapidinho aqui os nossos pensamentos e lembrar ainda, nessa questão de serviço, lembrar que somos servidores responsáveis, pedir a Deus que sejamos instrumentos de sua paz, para que onde haja ódio, nós possamos levar o amor. Onde houver ofensa, o perdão. Onde houver discórdia, a união. E onde houver dúvidas, a fé. Onde houver erro, que possamos levar a verdade. Onde houver desespero, a esperança. Onde houver tristeza, a alegria. E onde houver trevas, a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado.
Pois é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado, gente. Um forte abraço, muita paz. Karen? Oi. Travou você? Você falou alguma coisa? Bem, tchau. Tchau. Ah! Boa noite. Tchau, galera. Tchau, tchau.